Qual é o seu nome completo e qual é o seu nome artístico? O meu nome completo é Gilvanete da Conceição. E o meu nome artístico eles me chamam Dona Essa Menina, porque eu sou mestre de cena e eu contraceno com meu esposo, né, o palhaço Sorrisal. E aí ele me deu esse nome de Dona Essa Menina. E por Dona Essa Menina, eu respondo. Onde você mora atualmente? Hoje eu tenho minha residência na cidade de Araruna, né? Mas a gente vive em circo, claro. Eu passei a viver em circo desde 2001, conheci meu esposo, o palhaço Sorrisal, no circo, morava em Guarabira, que eu sou de lá, e o circo chegou lá e eu me apaixonei pelo circo e me apaixonei por ele. E é uma história engraçada, porque eu fui embora no circo, cheguei em casa, fui assistir o espetáculo e cheguei em casa e disse assim: mãe, eu vou me embora no circo. Ela disse: minha filha, que conversa é essa? Eu disse: vou, porque eu me apaixonei pelo menino do circo, pelo palhaço de circo, e eu vou embora. Ela disse: você tem certeza disso? Eu disse: tenho. E aí fui embora no circo com ele desde 2001, hoje, né, já estamos aqui em 2021, né? E até hoje, graças a Deus, estou aí com ele, na vida de circo. Eu sou de 1979, sou dia 18 de abril e hoje eu estou com 42 anos. Me conte agora um pouco desse início no fazer artístico. É uma vida engraçada, na verdade. Quando eu fui embora no circo, eu dizia: meu Deus, será que eu vou gostar dessa vida aventureira de circo? Mas aí quando eu passei a viver dentro do circo, a gente se apaixona cada dia, cada hora que você passa. É uma vida sofrida, sabe? Mas é uma vida boa, gostosa de se viver, de chegar em cidade, certo? Que tem as dificuldades, tem, muita. Mas o amor da gente é tão grande por circo que você esquece aquelas dificuldades, é muito bom. E sobre seu ofício, o que você faz? Quais são suas atividades no circo? Eu já fiz de tudo, assim, um pouco, porque quando eu conheci meu esposo, que eu fui embora em circo, eu não sabia de nada de circo, né? Aí até aí eu já entrei, a dona do circo disse: tu não quer se apresentar, você não quer dançar? Disse: vamos lá. E naquela época era rumba, as mulheres rumbavam. E eu entrei lá e comecei a rumbar e me apaixonei por aquilo. Depois veio as dublagens, a gente fazia dublagem. E meu esposo disse: vamos contracenar comigo. E eu comecei já a fazer mestre de cena. E até hoje eu sou mestre de cena. Minha filha, meu filho, eu em casa mesmo, eu gostava de sempre estar passando para eles o que eu aprendi em circo, tá passando para ele na parte de mestre de cena, né? Até hoje, que se hoje precisar deles para mestre de cena, está aí os dois, do mesmo jeito. Quais são os trabalhos mais significativos para você que você fez? Eu acredito que eu gosto muito, muito de mestrar cena. E também gosto de cozinhar, porque eu cozinhei em cozinha de circo, como é bom demais cozinhar. Eu já cheguei a cozinhar para 26 pessoas. Café, almoço e janta. E para mim aquilo era o maior orgulho do circo. Chegar para mim e dizer assim: Gil, na minha cozinha ainda não entrou uma cozinheira como você, porque você dá de conta, nunca ficou ninguém sem se alimentar, e quem chegar no meu circo se alimenta. Você obra milagre na cozinha. Então, para mim, essa é uma parte melhor que eu acho. Antes da pandemia, quais são os desafios que no seu trabalho se encontrava? Antes da pandemia era assim, tem as dificuldades, tem as dificuldades em circo, nas cidades, às vezes a gente não acha terreno, dificuldade por água, principalmente, chega a cidade que a gente, já aconteceu até comigo mesmo, de chegar em cidade e a gente não conseguir água naquele dia, a gente dormir sem tomar banho, entendeu? Era as dificuldades que eu encontrava, que eu achava era mais essas. E a pandemia, como afetou suas atividades? Qual que foram os impactos? Eita, depois da pandemia, minha amiga, aí veio, porque
E a gente no circo, né, tivemos que ir para casa procurar nosso destino, porque o circo nem os donos do circo estavam conseguindo viver, né, por conta da pandemia, muito difícil, muito sacrificoso. Então a gente tivemos que ir para casa, passar uns dias em casa. Agora, graças a meu bom Deus, Jesus, obrigado, Senhor. O circo está de volta, está voltando aos poucos, né, com as normas, mas está voltando, mas é uma bênção de Deus, circo. Quais são as soluções que vocês encontraram? Fizeram live? Como que vocês se adequaram a esse não poder apresentar, não ter o público na frente? Foi um pouco complicado, sabe? Foi um pouco complicado porque sem a gente se apresentar em casa, às vezes, assim, aniversário em casa mesmo, alguma coisinha assim, meu marido diz assim, vamos fazer alguma apresentação, vamos pra gente não sair do ritmo, e eu dizia, vamos embora, e a gente fazia live, fazia algumas apresentações que aparecia, algum showzinho que aparecia, que também foram poucos, porque quando começou a pandemia parou tudo, né, ficou meio complicado, mas aí, graças a Deus que está voltando o circo e nós estamos felizes da vida. Caso você seja premiada, como pretende utilizar esse recurso? Eu acredito que eu pretendo utilizar no circo. Ai, como eu quero fazer trajes, sabe? Para me apresentar. Eu acredito que eu vou gastar mais assim na parte de maquiagem, essas coisas de circo, que sirva para o circo. Agora falando um pouco sobre questões de sentimentos, assim, de um dia para o outro, a pandemia chegou e como foi o fato de você não poder apresentar mais, não ter o público, como foi em questões de sentimento? Foi um pouco complicado, porque é muito difícil. Você naquela rotina de todas as noites, quando chega às 6 horas da noite, 7 horas, já está todo mundo tomando banho, é naquela correria, aquela agonia que vai começar o espetáculo, que vai todo mundo correndo. E quando parou, chegou a pandemia que parou, aí quando dava 6 horas da noite a gente já ficava, essa hora a gente, era pra gente estar tomando banho. Aí o outro pra lá dizia, essa hora já tava me maquiando. E até minha filha pequena ficava dizendo, ô mamãe, vamos voltar pro circo? Eu dizia, calma filha, não chegou a hora ainda, não é tempo, nós não podemos voltar para o circo ainda, mas se Deus permitir, se Deus quiser, nós estaremos de volta no circo. E quando a Ana Paula falou com a gente para a gente voltar, que ela ia reabrir o circo, a minha pequena ficou feliz da vida. Ai, nós vamos voltar para o circo, é muito bom. Sabe, aquela felicidade de voltar a apresentar novamente. Tem alguma lembrança, assim, aquela lembrança que vem primeiro na sua cabeça, assim, do circo? Você tem para compartilhar? Tenho sim. Uma lembrança que eu acho que não vai sair nunca da minha mente. Quando eu conheci meu esposo, a gente viveu de barraca, né? Claro que a gente não tinha condição financeira de viver entre ele, e aí a gente viveu em barraca no Circo Arte Brasil. Fomos para o Circo Poligram, que era uma sociedade, o genro com o sogro, e daí, isso foi 2001, 2002. Eu engravidei dela, da Edivânia Rodrigues, e aí a gente veio para casa e com 6 meses, ela já tinha nascido, a gente voltamos para o circo. E lá, depois do circo Transcirco Tropical, a gente passou uma temporada no circo do Seu Francisco, no Luz Arte Circo. E lá a gente conseguiu um troquinho, né, a mais, e compramos um trailer. E daí o meu marido comprou um carrinho. Mas essa história é muito engraçada, porque eu nunca tiro isso da mente. Eu sempre, onde eu estiver, eu estou lembrando dessa cena. Porque aí ele não sabia dirigir bem. Imagine você não saber bem dirigir e puxar um carro. Que ele tinha comprado um carrinho, era até um Opala, e engatou o carro no trailer e a gente, a família toda dentro, e nós fomos embora no carro. E depois eu fiquei pensando, meu Deus, que cabeça é essa nossa? O palhaço Sorrisal não sabia nem dirigir direito, e a gente entrando dentro do carro, nós tivemos essa coragem de ir com ele puxando o trailer.
E fomos embora, de uma cidade para outra cidade. No caminho o carro quebrou, o trem quebrou, desengatou e tudo. E aquela confusão toda para arrumar o carro que tinha caído o ferro lá embaixo, o cano e tudo. E fomos amarrados de corda. E ele continuou, entrou no carro e continuou puxando o carro. Quando a gente chegamos no terreno do circo, ele disse: vocês vinham com medo de vir comigo? Eu disse: não, nós não estava com medo não. Ele disse: eu sou motorista, vocês vão ver agora. Pois ele não deu um cavalo de pau dentro do terreno do circo. Eu não esqueço disso nunca. Eu digo: meu Deus do céu, não sei quem era mais sem noção, se era ele ou se era a gente que tivemos a coragem de vir com ele. Então essa foi uma cena que ficou na minha mente, que eu não esqueço disso nunca. Essa semana eu estava lembrando, faltou água na casa da minha sogra e eu cheguei lá e ela estava sem água e ela muito perturbada. Ai meu Deus, não sei o que é que eu faço porque está sem água para eu lavar roupa. Eu disse: mulher, isso aí não é problema não. Pegue a bacia, junta as roupas aí, coloque na bacia que eu vou lavar essa roupa para a senhora. Ela juntou as roupas, colocou na bacia, botei a bacia na cabeça. Ela disse: tu vai para onde? Eu disse: vou lá para baixo pro poço d'água lavar a roupa. Ela disse assim: menina, tu tem essa coragem? Eu disse: mulher, vida de circo é isso. Você chega em canto que você não vai ter tudo nas mãos não. Onde tiver barreiro para você lavar roupa, você bota a bacia na cabeça com a roupa e vai embora lavar a roupa. Tinha canto que nós chegava que não tinha água nem para nós tomar banho, imagina aí. E a gente ia tomar banho uns barreiros longe, minha filha. A gente chegava no circo, pior do que a gente saía, porque era só lama. Mas é isso, é uma vida muito boa mesmo. Tem as dificuldades, retorno a dizer. Mas é uma vida prazerosa que dá satisfação de você estar dentro do circo. Muito bom. De cidade em cidade, e o que é bom as amizades que você faz no circo, nas cidades. É muito bom. De família, né? Você chega, pronto, os meus meninos, né? Chegava 15 dias, às vezes a gente passa até 22 dias, chega e mudam de escola, né? 15 dias numa sala, numa escola, 15 dias em outra, eles não tem tempo de fazer amizade. Não tem, porque quando eles vão começar a fazer amizade, nós já tá em outra cidade, né? E assim, graças a Deus, ela hoje já já terminou os estudos dela, graças a Deus, em vida de circo. Tem gente que me pergunta assim: hoje, como é que teus filhos são tão estudiosos em vida de circo? Eu disse: eu acho que é primeiramente a boa vontade de estudar, o querer de estudar e a boa vontade de Deus, de estar ali na mente deles, porque é complicado. Tinha cidade que a gente chegava a guardar que para matricular, entendeu? Era assim, era meio complicado no começo, mas depois eles viam que os nossos filhos tinham o mesmo direito de qualquer um que estivesse na cidade, que morasse na cidade. Eu cheguei até em uma cidade que eu cheguei em uma escola aí. Eu cheguei com a documentação, né? Aí a diretora falou assim: mas quantos dias vocês vão passar? Eu disse: não importa. Se for 8 dias, a senhora tem que matricular os 8 dias que eu passo aqui. Se for um dia, a senhora tem que matricular, é lei. E ela ficou assim, olhando pra mim. Depois, aí era até o meu menino. Aí ela viu que o menino era muito estudioso, principalmente em matemática. Aí ela veio falar comigo. Ela disse: mãe, eu vim dar os parabéns a você, porque seu filho, nenhum dos alunos que estão aqui são tão prestativos, tão antecioso como seu filho é. Ele presta muita atenção. Ela me disse isso e eu fiquei com aquilo na mente. E é a pura verdade. A Edivânia Rodrigues, do mesmo jeito. Ela terminou os estudos, mas hoje ela diz: eu agradeço ao circo por eu ser tão estudiosa, porque eu não tinha tempo de me envolver com ninguém, de fazer amizade para esquecer do estudo. Não, eu estava focada no estudo. E hoje está aí, graças a Deus terminou os estudos e está aí.